Hoje eu estou caminhando por uma cidade que está congelada no tempo. Essa cidade aqui, ela é do tempo da escravidão e da pirataria. Então, como vocês podem ver, tudo está do mesmo jeito daquele tempo. E nesse vídeo a gente vai passar um final de semana aqui e vou tentar mostrar para vocês praias, cachoeiras, vamos resumir o máximo, gente, porque essa cidade é linda e realmente aqui tem muita cultura, muita história que eu vou aprender e vocês vão aprender junto comigo. Paraty é uma cidade muito especial, porque é como se estivéssemos viajando no tempo. Andar por suas ruas é saber que a cidade não mudou quase nada em 200 anos. Me causa uma emoção difícil de explicar. Na verdade, é uma cidade com mais de 500 anos, mas que evoluiu muito rapidamente devido à forte economia naquela época, naquela região. Essa igreja aqui é a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Antes dessa igreja foi construída uma igreja anterior, mas logo quando ela foi construída já foi demolida. Então as pessoas que moravam aqui, os habitantes, eles resolveram construir essa igreja, mas mesmo assim construindo ela, não tinha um padre específico para fazer a missa. Importante ressaltar que Dona Maria Jacomé doou a área situada perto do rio Perequê-Açu para a construção do novo povoado, exigindo que nele construísse uma capela dedicada a Nossa Senhora dos Remédios e que não se molestassem os índios que viviam ali. Em épocas que a maré está alta, isso aqui é só água. Então, como vocês podem ver, tem uns degrauzinhos em cima daqui. E tem a famosa foto que eles tanto falam que dá pra ver, tipo como se fosse um espelho. Outra igreja para visitar em Paraty, que fica em frente para o mar e que dá um toque especial para tirar umas fotos muito boas, é a igreja Nossa Senhora das Dores. Estamos em frente à igreja Nossa Senhora das Dores. Essa igreja foi construída em 1800 pela aristocracia das mulheres paratinenses. Em 1900 ela foi reformada e a Irmandade da Nossa Senhora das Dores foi feita no mesmo ano. Essa igreja ela só permitia mulheres e 60 anos depois as Irmandades foram extintas. A Casa dos Abacaxis é um sobrado colonial do século XVIII. É um belo exemplo da arquitetura colonial, com ornamentos de forma de abacaxi na fachada, que simbolizavam riqueza e prosperidade. Na maioria das casas, vemos até uma mistura de diferentes estilos arquitetônicos, devido à evolução natural dos gostos das pessoas e às mudanças na moda das diferentes épocas. Gente, todas as ruas aqui, elas foram construídas intuitamente no formato de V. Como vocês podem ver que tem uma pocinha de água aqui. Antigamente as pessoas, elas tinham que colocar o lixo no meio da rua e quando a maré subia, a maré carregava todo esse lixo. Por isso que todas as casas, ela tem um degrauzinho a mais, tá vendo? Porque a água chega até esse nível. Não agora, mas eu creio que a maré já subiu. Nós chegamos bem cedo, por isso pegamos a cidade bem vazia. Mas com a medida que o dia vai avançando, vemos como a rua fica mais cheia de comércios e turistas, tanto nacionais como internacionais. Paraty, ela foi fundada no século XVII e através da cana-de-açúcar, como a cidade foi desenvolvendo e como consequentemente que tiveram que fazer a comercialização dos escravos da África até aqui, a cidade foi crescendo mais ainda e sem falar que eles traziam muito ouro de Minas Gerais para cá. Então a cidade teve 3 gerações nessa fase e ela praticamente parou no tempo depois que não foi produzido mais nenhum desses 3. Na época do crescimento de Paraty, tinha normas urbanísticas a ser cumpridas. Então, se você chegasse aqui e fosse construir uma casa que não fosse nesse modelo, nessa arquitetura, você levava uma multa e até corria o risco de ser preso. Mas hoje, como é patrimônio da Unesco, você é praticamente obrigado a seguir linha por linha e manter toda a tradição.
Gente, aqui em Paraty tem muita influência de maçonaria. Como vocês podem ver, tem muitas casas com símbolos, tá vendo? Tem casas com olho, tem casas com pirâmide de cabeça para baixo. Então, a gente entende que muitos maçons viviam aqui. E também conta-se uma história que quando um maçom chegava na casa do outro, ele batia na porta 3 vezes. Assim, a pessoa que morava já identificava que automaticamente era para a visita de um maçom também. Como estamos chegando perto de uma igreja, eu tenho informação aqui para passar para vocês. Antigamente, as igrejas eles eram construídas conforme gênero e classe social. Então, tinha uma igreja para mulher, uma igreja para homem, uma igreja para o pobre e uma igreja para o rico. Essa igreja se chama Nossa Senhora do Rosário. Ela era frequentada por escravos e homens livres. No início da formação de Paraty, índios e mamelucos se misturavam na vila que tomava forma. Muitos deles faziam casas numa rua pequena e construíam no quintal fogões formados de 3 pedras, como era comum fazer em suas tribos de origem. As pedras e as lenhas eram mergulhadas em óleo de baleia para dar consistência ao fogo. À noite, a rua ficava iluminada por vários fogões e dali se deu o nome à Rua do Fogo. Essa aqui é a Rua do Fogo, para quem ama tirar foto, e os amantes da fotografia têm que vir conhecer. Muito normal ver em Paraty essas carruagens que nos ajudam a nos sentir ainda mais nos séculos passados. Inclusive, aqui no Centro Histórico de Paraty não é permitida a entrada de carros, só no contorno da cidade. Esse aqui é o Pier de Paraty. A gente vai olhar as lanchas agora, escolher o melhor roteiro e, é claro, as melhores praias para a gente poder mostrar para vocês. Existem muitas opções de passeios e muitas formas de realizá-lo. Para fazer passeios, você pode simplesmente vir até o Pier ou agendar com antecedência. Porque no caso, se for privativo, você pode sair mais cedo e poder aproveitar o dia e, é claro, as praias mais vazias. Pois a maioria dos barcos coletivos sai entre 10h30 e 11 horas da manhã, ainda mais na temporada alta que a cidade fica bem lotada. Só o passeio de lancha em si vale muito a pena com as paisagens que vamos achando, ainda mais com a natureza de Paraty que está muito bem conservada. Praticamente podemos falar que quando andamos de barcos pelas costas de Paraty, quase que estamos vendo a mesma visão que olhavam os piratas, corsários e comerciantes daquela época, quando vinham chegando pelo mar, a não ser pelas múltiplas ilhas privadas que tem no meio do caminho. O litoral de Paraty tem muitas opções de praias e ilhas. Definitivamente não basta ver tudo em um final de semana. E ainda se você planeja visitar também a região de Trindade, que em nosso caso decidimos fazer em outro momento. Agora a gente já pegou a lancha, vamos conhecer 4 praias, vai ser um percurso de 5 horas. Escolhemos as melhores e vou mostrar para vocês todas, tá? Aqui no passeio que a gente está fazendo, a maioria das ilhas elas são privadas, então são cada uma mais linda que a outra, mas infelizmente a gente não pode parar porque é privada. Agora estamos chegando na Praia da Lula.
A praia é um santuário de paz e preservação ambiental, sem quiosques, banheiros ou qualquer infraestrutura. A Praia da Lula oferece uma experiência autêntica de contato com a natureza. A praia é cercada por residências particulares e visitantes são incentivados a respeitar a privacidade dos moradores e o meio ambiente natural. Gente, acabamos de chegar na Praia da Lula e olha que praia linda. O marinheiro falou que o mar estava revoltado, realmente tá umas ondinhas, mas a praia é super transparente, areia fininha e olha que casinha mais linda. A Praia da Lula, ela é cercada por muitas árvores, muitas flores, é muito linda. O contorno dela é perfeito. Acabamos de conhecer a Praia da Lula e agora vamos conhecer a Praia da Lagoa Azul. Olha que eu estou ansiosa, hein? Essa praia que a gente consegue ver é a Praia da Conceição. Ao lado dela, que tá aqui na frente, essa aqui que tá aqui na frente é a Praia da Lagoa Azul. Acabamos de chegar na Praia Lagoa Azul e realmente condiz com o nome. A água é super transparente e tem vários peixinhos. A Lagoa Azul é conhecida principalmente por suas águas azuis e transparentes, onde é possível avistar muitos peixes. A Lagoa Azul também possui algumas pedras grandes, que quando o mar está calmo você pode subir para dar uns pulos ou tirar lindas fotos do local. Se você gosta de fazer snorkel, é um ótimo lugar. E agora chegamos na nossa terceira praia, a Praia da Conceição. Essa praia também, ela é muito linda, a água super transparente. A praia é pequena, sabe? A comparação às que a gente conheceu, ela é bem curtinha, mas ela é muito linda. A teoria mais popular do nome da praia sugere que a praia foi batizada em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Portugal, e a figura importante da fé católica. Essa devoção era forte na região durante a época colonial e era comum batizar lugares com nomes religiosos. Outra possibilidade é que o nome faça referência a uma capela ou imagem dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que existia em outro momento na região da praia. Essa capela ou imagem poderia ter sido um marco importante para os pescadores e navegantes que frequentavam a área, servindo como referência e local de sua devoção. Como eu tinha comentado anteriormente, a maioria das casas aqui são tudo privada ou as ilhas são particulares, mas pensa numa vista maravilhosa quem mora aqui nessas praias de Paraty. Documentos históricos do século XVIII já faz menção à Praia da Conceição, o que indica que o nome já era utilizado há bastante tempo. Agora estamos chegando na Praia Vermelha e essa praia, ela é uma das maiores dentro da Baía Fechada.
Antes da chegada dos colonizadores, a Praia Vermelha era lar de comunidades indígenas. Provavelmente os tamoios e os tupiniquins, esse povo viviam em harmonia com a natureza, utilizando seus recursos para pesca, caça e arquitetura. A praia era um local importante para rituais e celebrações, além de ser um ponto de encontro e comércio entre as tribos. Agora chegamos na Praia Vermelha e vamos almoçar e vamos descansar um pouco pra gente poder ir pra próxima praia. Só que eu quero ressaltar pra vocês que quando você chega em Paraty, no pier, vocês têm muitas opções de pegar barco, escuna, só que a gente prefere fazer particular por conta que a gente pode escolher nossa praia, a gente na hora que a gente chegar, a gente já pode sair, porque quando não é privativo, geralmente as escunas, os barcos saem 11 horas, você não pode escolher a praia, a escuna é 100 pessoas, 150 pessoas, então referente quando você vem com família, você quer fazer um passeio legal, que você consiga aproveitar mais, eu vou indicar aqui pra vocês Luz do Sol, que a gente veio, e o nosso guia, que ele deu muita explicação pra gente, a gente conseguiu aproveitar ao máximo. E eu vou deixar aqui as inscrições aqui pra vocês entrar em contato. E eles também fazem a praia parte norte e a praia parte sul, também faz trilha. Então se vocês quiserem entrar em contato com ele, eu vou deixar aqui o contato pra vocês. Gente, agora estamos na Praia Vermelha e olha que balancinho, a coisa mais linda. Pois é, essa praia é muito linda, ela tem vários restaurantes. Os restaurantes são tudo à beira-mar mesmo, com pé na areia. Tem muitas opções aqui, também se você quiser açaí, quiser lanchar, quiser um pastel, também tem. A gente preferia almoçar, até porque eu gosto mais de comida, né? Eu prefiro menos lanche. Mas a praia aqui é linda. Como vocês podem ver, é vermelhinha mesmo a areia, ó. Aqui a praia, ela é bastante enfeitada. Dá pra vocês tirar foto de todo jeito aqui nessa praia. Tem muitas pedras que... Olha, tem até escadinha aqui pra você subir, fazer sua pose e postar, é claro, né? A praia, a água também bem transparente, então eu aconselho de vir. Eu gostei dessa praia e todas as praias que a gente escolheu vir conhecer, eu gostei de todas. Hoje em dia, a Praia Vermelha é um destino turístico popular, mas ainda mantém sua atmosfera tranquila e rústica. A praia oferece aos visitantes diversas opções de lazer, como banho de mar, mergulho com snorkel, pesca e trilha na Mata Atlântica. Os visitantes também podem desfrutar da culinária local dos quiosques da praia, que servem pratos típicos da região. Agora vamos dar a paradinha para almoçar. Escolhemos essa mesa, que ela é em frente ao mar, e esse é o restaurante. Estamos fazendo a trilha porque a gente vai ver o forte, onde foi fundado Paraty. Mas hoje algumas casas estão lá, porém Paraty agora está do outro lado. Gente, essa trilha para ver o forte, ela dá 10 minutinhos do centro de Paraty. Dá para você fazer tranquilo, ela é bem plana, não tem sacrifício nenhum.
Dentro do forte é um museu onde falam sobre a história de Paraty, seu desenvolvimento, além de ter várias peças da época, desde algumas armas como os objetos antigos do dia a dia das pessoas que moravam em Paraty, e até um dos objetos utilizados durante a época da escravidão. O Forte Defensor Perpétuo também é conhecido como Forte de Paraty. É uma construção histórica imponente que ergue sobre as cidades, testemunhando séculos da história e servindo como um símbolo da rica cultura da região. Localizada no Morro da Vila Velha, o forte oferece aos visitantes uma vista deslumbrante da Baía de Paraty e a cidade antiga, além de um mergulho fascinante no passado. Gente, esse foi o forte que foi construído para evitar que corsários ou piratas invadissem Paraty, por conta que naquele tempo eles traziam ouro de Minas para cá, então tinha toda essa segurança. Olha que esse forte funcionou tão bem que até hoje não tem registros de piratas ou corsários que invadiram aqui. Estamos aqui entre a cidade histórica de Paraty, que ainda as casas estão todas conservadas, e estamos do outro lado, que é Jabaquara, que são essa parte. A gente alugou em Jabaquara por conta também do estacionamento, porque em Paraty é bem difícil de estacionar. A gente procurou aluguéis com antecedência, mas bem difícil também de achar. E Jabaquara tem mais disponibilidade, mas do lado, é só atravessou a ponte, já tá em Paraty, já tá no centro. A gente vai voltar pro hotel agora, tomar um banho e ver como é Paraty na noite. Outro benefício de alugar no Jabaquara, além de ser mais fácil estacionar o carro, o fato de ser um pouco mais barato, lembrando que Paraty é uma cidade muito procurada por turistas estrangeiros e que aumenta o valor das hospedagens no centro histórico. Definitivamente, se você for a Paraty, mesmo que você seja uma pessoa aventureiro do que mais uma pessoa noturna, mesmo assim não pode deixar de conhecer essa linda cidade à noite. Ela muda completamente. Gente, aqui tem muita lojinha de artesanato, tem pessoas cantando. A cidade de manhã não tinha ninguém, agora é muito frio. As ruas de paralelepípedo do centro histórico, adornadas com casários coloniais e igrejas centenárias, ganham um charme especial à noite, quando são iluminadas por lanternas e lampiões. Caminhar pelas ladeiras e becos da cidade nesse ambiente acolhedor é uma experiência única e inesquecível. A cidade de manhã, ela é linda, é exuberante, mas de noite é como se a gente estivesse em outra cidade, porque é tudo iluminado, muita gente, as lojas tudo aberto, é outra coisa. Paraty à noite é um lugar mágico inesquecível, com suas variadas de lazer, cultura e gastronomia. Estamos em frente no cartão postal da cidade, que é essa igreja aqui, Santa Rita de Cássia. Essa igreja ela foi construída em 1722 pelos pardos libertos aqui da cidade. E ela é antiga, hein? Para vocês terem noção, ela foi uma das primeiras a ser construída. E sem falar que essa igreja aqui, ela está cercada pelo centro histórico, pelas praias, pelas baías. A primeira visão quando a gente chega de escuna, de lancha, quando a gente passa aqui de carro, a gente tem a visão dessa igreja. Então é uma igreja muito bonita. Então quando você vier conhecer Paraty, você vai carregar com você uma cultura diferente, uma história diferente, porque cada pedra que é colocada aqui tem uma história, tem um significado. Então é muito importante, todo lugar que você conhecer, carregar com você cada momento. Se você pretende visitar um restaurante ou bar específico, especialmente em alta temporada, é recomendável reservar com antecedência. Uma curiosidade sobre Paraty é que se você entra nessa porta aqui, ela foi planejada para que você consiga sair na outra rua, ou para que você consiga sair na frente dela, ou que você consiga sair em outra casa.
porque como aqui tinha a possibilidade de ser invadida pelos piratas, essas invasões todas, tudo aqui foi feito com todos os mínimos detalhes, com todos os planejamentos, para que conseguisse ser evacuado a qualquer momento. Acordando o dia seguinte ansiosa para conhecer uma das paisagens mais lindas do Brasil, bem pertinho de Paraty, no Saco do Mamanguá. Nos aguarda uma aventura, mas antes deixa-me mostrar essa casa linda onde nós dormimos. Nós ficamos na pousada Sol e Mar, que fica a menos de 1 quilômetro do centro histórico de Paraty. A casa tem 2 andares e mantém a arquitetura pintoresca da cidade. Tem piscina e estacionamento gratuito. Mas antes de sair, importante um bom café da manhã para ter forças para a aventura que nos aguarda no dia de hoje. Já tomamos um café reforçado, agora a gente vai se preparar para a gente ir para o Paraty Mirim. Lá a gente vai pegar uma lancha, porque a gente vai fazer a trilha do Saco Mamanguá. Para pegar a lancha, a gente vai conhecer o único fiorde tropical do mundo e depois a gente vai fazer 2 trilhas que vamos conhecer 2 cachoeiras. Para fazer a trilha do Pão de Açúcar do Saco do Mamanguá, precisamos ir até a praia do Paraty Mirim e pegar um táxi-bote que nos leva até a praia do Cruzeiro, onde se começa a trilha. Mas no começo do caminho fizemos uma parada rápida para conhecer a Praia do Crepúsculo. Chama assim porque foi onde foi filmado as cenas de lua de mel do filme. A gente começa a trilha para a gente conhecer o pico do Pão de Açúcar de Paraty. A trilha é aproximadamente 1,5 km, com uma subida constante. E é claro, precisa-se de um pouco de preparação física. Tenham sempre cuidado na subida, levem sapato e água. E tentem ir o mais cedo possível, porque mais tarde fica muito caloroso. Então, eu acho que a gente tá na metade da trilha agora. É bem difícil, eu não sabia que a gente ia fazer essa trilha assim, então eu vim despreparada para Paraty, eu tô de chinelo. Mas é só ter força de vontade e querer ter a vista maravilhosa que a gente vamos ter lá em cima. Gente, chegamos com muito sofrimento, mas chegamos e agora vamos aproveitar. Minha opinião, se vale a pena esse sofrimento? Gente, vale muito a pena sim. Não vemos todos os dias uma paisagem dessa tão maravilhoso. É único. E se fica um tempinho lá prestando atenção nos detalhes, dá pra ver a maioria das praias dentro do Saco do Mamanguá. Terminamos agora de fazer a trilha. Aqui tem um restaurante, a gente foi lá, bebeu uma água, recuperou energia. Eu aproveitei, tomei um banho no chuveirão para tirar o suor. E agora vamos aproveitar essa praia. Olha que clareza essa praia aqui é. E eu esquecendo de falar o mais importante. Essa praia aqui se chama Praia do Cruzeiro.
Pra gente chegar nela, a gente só consegue fazer ela de taxi-bote. Aí você deixa marcado com o motorista que horário que ele vai vir buscar vocês. A gente veio 9h30 e a gente marcou com ele pra gente vir buscar a gente 1h. A gente fez a trilha, desceu e vamos aproveitar um pouco a praia. A Praia do Cruzeiro é definitivamente conhecida por conta da trilha até o topo do Pão de Açúcar, mas tem muitas pessoas que só vão para tomar banho nela, porque é uma praia muito boa, sem ondas, com águas transparentes e com boa infraestrutura. E desde a praia a gente consegue ter a visão do Pão de Açúcar. Na volta, decidimos descansar um tempinho na praia de Paraty-Mirim, antes de ir conhecer algumas cachoeiras. A praia de Paraty-Mirim é uma praia bem bonita e que tem muitos quiosques para almoçar e com um custo bem mais em conta se comparamos com a maioria das praias de Paraty. Essa aqui é a praia do Paraty-Mirim. De todas que a gente frequentou, essa que tem mais cheia, mais criança, mas também bem transparente. E tem bem pouquinhas ondinhas. Bastante barraca, bastante sombra para você conseguir passar o dia inteiro com a sua família e aproveitar bastante. Na estrada, de novo voltando para Paraty, caminho à subida da Serra do Mar, tem um lugar bem fácil acesso e com estacionamento que vocês precisam conhecer. Agora vamos conhecer a Cachoeira do Tazã e a Cachoeira do Tugorgã. Para vocês que querem conhecer essas duas cachoeiras que são lindas, é muito fácil. Vocês vão estacionar o carro, que o carro ou moto, tanto faz. O estacionamento tá R$20 e é bem rápido. Eu acho que para a primeira cachoeira é 2 minutos e para a segunda cachoeira é 4 minutos. Mas vale muito a pena. Essa é a Cachoeira do Tugorgã. Na Cachoeira do Tugorgã, vemos as pessoas escorregando até o poço. E tem uns corajosos que escorrega até em pé. Essa cachoeira é bem conhecida e sempre tem bastantes pessoas. Porém, dá para aproveitar. Fizemos uma mini trilha de 1 minuto para chegar em cima da Cachoeira do Tugorgã. Aí ela se inicia aqui, aí tem uma piscina natural e aqui é onde as pessoas descem. Por esse ponte, vocês podem ter acesso ao restaurante e bar, além que agrega a beleza ao lugar para as fotos. Esse aqui é literalmente o Poço do Tazã. Olha que lindo! No Poço do Tazã, tivemos a sorte de ver um corajoso fazendo um pulo perfeito desde o alto da pedra. Caminho a Angra dos Reis, mas ainda faz parte de Paraty, também tem a Cachoeira de Crepúsculo, que se chama assim porque também filmaram uma parte do filme. Nós fomos, porém não está nesse vídeo, está no vídeo de Angra dos Reis, mas vou deixar o link para vocês caso vocês queiram conhecer muito mais sobre nossas viagens.